Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da doutrina espírita. Hoje, dia 7 de dezembro do ano de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o nosso programa, como já é do conhecimento dos ouvintes, é para esclarecer as criaturas sobre os problemas humanos e os fenômenos que as ciências, as religiões, de uma forma geral, não sabem explicar, e o Espiritismo vem para explicar esses fenômenos entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, mostrando que nós somos espíritos reencarnados, e quando nos transferirmos daqui pelo fenômeno da morte, nós não morreremos, porque nós somos imortais. A base do Espiritismo, entre outras bases, é a imortalidade da alma. Nós não morremos. A matéria, o corpo, vai para o cemitério, mas o espírito está vivo. A alma é viva, é imortal, e continua, ou seja, retorna ao mundo da eternidade, ao mundo dos espíritos, de onde saímos e retornamos para lá. E gostaria de recordar uma frase de um célebre jurista brasileiro, Rui Barbosa, que dizia que a vida tem apenas duas portas, uma é de entrada, pelo nascimento, e a outra é a de saída, pela morte. É verdade. E hoje, acreditamos, ele está no mundo espiritual, se já não reencarnou pelo tempo que ele viveu aqui na Terra, e ele deve ter conquistado, adquirido grandes conhecimentos na vida espiritual, onde ele ora habita, se ele está desencarnado e está na erraticidade. E gostaríamos de conversar um pouco sobre um fato que Allan Kardec cita na Revista Espírita, a Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de maio de 1868. É uma mensagem que ele publicou aqui de uma celebridade médica francesa, um famoso médico lá da França que era declaradamente materialista e ateu. E numa sessão espírita, não muito tempo depois da sua morte, ele espontaneamente, foi uma comunicação espontânea, não foi uma evocação, mas foi uma comunicação espontânea, que ele deu em uma sociedade, em uma reunião, uma sessão espírita, e ele então declarou-se muito surpreso, porque, segundo ele, esse espírito que Allan Kardec deu o nome de Philippot, mas era uma celebridade francesa na área das cirurgias. E de maneira que esse espírito deu uma comunicação surpreso, porque ele encontrou do outro lado da vida, na vida espiritual, tudo aquilo que era real, mas que ele aqui na Terra era contra, fazia um movimento contra. Ele era ateu e materialista declarado para todos, já era conhecido nas comunidades de lá da França, e entre os colegas ele era conhecido como esse Deus do materialismo, Deus do ateísmo. E de maneira que ele chega no mundo espiritual
e ver tudo aquilo que ele era contra aqui na Terra. E apenas para uma informação do próprio Espírito, para tirarmos as nossas dúvidas, as dúvidas dos duvidosos, na comunicação que ele deu na Sociedade Espírita, ele declara: uma vez morto, materialmente falando, pensava eu que tudo estivesse acabado. Palavra dele na comunicação. Assim, quando minha matéria ficou inerte, fui tomado de espanto ao me sentir ainda vivo e bem vivo. Vi esses homens me levarem e disse a mim mesmo: mas eu não estou morto, estou vivo e muito vivo. Então esses médicos imbecis não veem que eu vivo, que eu respiro, que eu ando, que eu olho-os, que eu sigo-os, a essa gente que vem ao meu enterro, que é então o que vão enterrar. Então não sou eu. Escutava uns e outros que diziam no enterro dele: esse pobre Filipou, diziam eles, fez muitas curas, matou alguns. Hoje é a sua vez. Quando a morte chega, nós perdemos o nosso tempo. Era isso que os acompanhantes do seu enterro comentavam entre si, e ele presente. Ele, Filipou, espírito já desencarnado, presenciava esses comentários entre os que iam enterrá-lo no cemitério. Por mais que eu gritasse, continua Filipou, mas não se morre assim. Não estou morto. Não me escutavam ninguém e nem me viam, mas eu estava plenamente vivo e mais vivo do que antes. E assim se passaram 3 dias, continua ele em sua breve declaração. Eu estava desaparecido do mundo material e me sentia mais vivo do que nunca. Seja acaso, seja da providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec. Ele viu uma brochura do livro de Allan Kardec. Li suas descrições sobre o Espiritismo e eu disse a mim mesmo: seria eu por acaso um espírito? Li, reli e então compreendi a transformação de meu ser. Eu não era mais um homem terreno, mas um espírito. Eu era agora, sim, um cidadão, não mais da matéria, mas sim um cidadão espiritual. Mas então, o que tinha a fazer neste novo mundo, no mundo dos espíritos, onde eu estava, nessa nova esfera? Eu errava, procurava, encontrei o vazio, o sombrio, enfim, o abismo. Que fizera então, ao deixar o mundo, para vir habitar essas trevas? Então o inferno é negro, e foi nesse inferno que eu caí. Por quê? E ele encerra a comunicação dele, parte da comunicação dele. Por que trabalhei toda a vida? Por que empreguei minha existência a cuidar de uns e de outros como médico? A salvá-los quando minha ciência me permitia? Não. Por que então? Por quê? Procura, nada encontro, e aqui eu tenho que recomeçar. E nós vemos aí, meus prezados amigos, mais uma comunicação de um médico, que foi como dissemos a princípio,
de um médico que foi uma celebridade lá na França, contemporâneo de Allan Kardec, mas era materialista e ateu. Passou para o mundo espiritual, acompanhou o seu próprio enterro, assistiu ao seu próprio velório e, muito surpreso, ele perguntava a si mesmo: por que vão me enterrar? Vão enterrar a quem? Esses médicos me dão como morto, mas eu estou vivo. E vão enterrar o que se eu estou vivo? Eram essas dúvidas ou essas perguntas que ele fazia. E essas perguntas que ele fazia a ele mesmo são as mesmas perguntas que os materialistas, que os ateus, de uma forma geral, se perguntam depois da morte. Porque todos acreditam que a vida é única e que não existe vida depois da morte, quando a realidade é bem outra. Os materialistas e os ateus, eles vão se decepcionar, porque quando eles fecham os olhos para a vida material, abrem os olhos do espírito para a vida da eternidade, porque ninguém morre. Ninguém morre. O Espiritismo matou a morte. Nós somos imortais. Não era possível que Deus, que é o nosso Criador, nos fizesse, nos criasse para a morte. Não. Nós somos, na visão do Espiritismo, e fomos criados por Deus, nós somos espírito, perispírito e corpo material. O corpo material, como todos sabem, a Terra vai tomar conta dele. Mas o corpo espiritual, que é o corpo da alma, o corpo etérico, de que fala as Escrituras através da boca de Paulo o apóstolo, em sua epístola aos Coríntios, é o corpo celeste. Há corpo celeste e há corpo terrestre. Morre o corpo terrestre, sobrevive o celeste. É esse perispírito, acoplado ao espírito, à alma, depois da morte, que são imortais. Então, o materialista e o ateu, eles vão se decepcionar no mundo espiritual, porque não acreditava que existia vida depois da morte, quando na realidade existe vida depois da morte, porque Deus não nos criou para a matança, Ele nos criou para sobrevivermos à morte do corpo. E de maneira que temos aí mais um fato que nós extraímos, vamos repetir, para os que gostam de pesquisar o Espiritismo, e este fato sobre o médico, a celebridade francesa, o Dr. Philippot, que Allan Kardec deu um pseudônimo a ele, devido à grande celebridade que ele teve lá, que ele foi lá na França. E Allan Kardec criou para ele um pseudônimo, Philippot, que os estudiosos do Espiritismo podem encontrar esse fato no longo artigo que Allan Kardec escreve nessa revista Espírita, edição de maio de 1868. E de modo que nós encerramos aqui o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, mais uma vez. E na próxima oportunidade apresentaremos outro tema para o esclarecimento e informação para todos que gostam do Espiritismo, simpatizam com o Espiritismo. Muita paz e até o novo programa, se Deus assim o permitir.